Oi gente, tudo bem? Nesse vídeo de sexta-feira à noite eu vou explicar de uma maneira bem objetiva, bem clara, o porquê que a subvariante BA.5 é a pior das versões do coronavírus desde o seu surgimento no final de 2019. Fica comigo, o vídeo é bem curto, mas tem um conteúdo muito importante para você se proteger, proteger a sua família e proteger quem está no seu entorno nessa quarta onda de Covid-19. Eu sou o Paulo Henrique, sou biólogo, dentista, tenho mestrado e doutorado em microbiologia e imunologia e sou professor universitário aqui no Piauí. E te convido a se inscrever aqui no nosso canal, se junta aí aos mais de 12.500 inscritos no Conversa do PH. Pois é, galera, lá no final de 2019 surgia ali em Wuhan o coronavírus causando infecção respiratória em pessoas e rapidamente ele se alastrou pela Ásia, pela Europa, pelas Américas e está causando a atual pandemia de Covid-19. Eu mesmo, lá no início do ano, andei postando aqui no canal alguns vídeos, tendo a esperança de que agora, por volta de junho, julho, nós estaríamos nos livrando da pandemia e a OMS finalmente iria decretar o fim da pandemia. Qual nada, a gente está agora acelerando uma quarta onda de Covid-19, muito em função de um fator que foi o surgimento da subvariante da Ômicron, a BA.5, que junto com a BA.4 está se espalhando muito rapidamente. Inclusive, já detectaram na China, em Xangai, a BA.5.2.1, que é uma nova adaptação da já terrível BA.5. Pois bem, são muitas siglas, mas o fato é o seguinte: a atual versão do coronavírus que está causando a quarta onda é a pior das versões do coronavírus. Não porque ela seja mais letal, mas porque ela se espalha muito mais rapidamente, ela tem uma capacidade de transmissão muito maior que qualquer outra versão anterior do coronavírus e ela dribla a resposta imunológica. A sua constituição faz com que ela tenha a habilidade de escapar da resposta imune produzida contra a doença curada ou contra a vacinação. Isso porque a formulação das atuais vacinas não leva em consideração o rearranjo genético da BA.5. Isso mesmo, as vacinas atuais, elas não têm na sua composição a BA.5. É esperado até dezembro desse ano, final desse ano, que os grandes laboratórios atualizem as suas vacinas para que a gente possa aí sim o ano que vem tomar uma vacina que seja compatível com uma proteção maior contra a BA.5. Mas outros fatores, e aí nós não podemos responsabilizar unicamente as vacinas, porque a vacina é apenas um braço de proteção contra a doença, outros fatores têm se somado a essa habilidade da BA.5 de driblar a resposta imunológica e se espalhar mais rapidamente, causando a quarta onda. Eu diria, por exemplo, que fatores como abolir a utilização de máscaras, principalmente em espaços fechados, e aí vários foram os decretos estaduais e municipais liberando a utilização de máscara, a obrigatoriedade da utilização de máscara em espaços fechados. Isso foi um equívoco, foi um erro que ainda há tempo de ser corrigido e, se não corrigido por decreto, porque o coronavírus não respeita decreto, corrigido por nossa percepção daquilo que é correto. Não custa nada você ir para um supermercado, ir para um local fechado e colocar uma máscara. As pessoas estão se aglomerando e a vida está transcorrendo normalmente. E o coronavírus, acelerando. A onda está íngreme, acelerando rapidamente. E aí, em que pese o fato de que a variante atual, as duas variantes no caso, a BA.4 e a BA.5, né, estejam se espalhando rapidamente e tem uma taxa de letalidade menor, isso está comprovado, né? Mas uma grande quantidade de pessoas pegando ao mesmo tempo a doença leva a uma grande quantidade de ocupação de leitos hospitalares. Distrito Federal, por exemplo, já não tem leito de UTI livre para acomodar pessoas com Covid-19. Pois é, e se você está gostando da minha abordagem até aqui, eu peço a você para deixar logo aí o teu like e compartilhar esse vídeo, porque assim o YouTube vai entender que esse vídeo está tendo um bom engajamento e vai entregar a uma maior quantidade possível de pessoas essa informação partindo de alguém que tem formação na área. E eu tenho ainda uma outra preocupação, que é o fato de que 40 milhões de brasileiros, cerca de 20% da nossa população, ainda não se vacinou contra a Covid-19. Aí você me pergunta, mas espera aí, você não está dizendo que a BA.5 e também a BA.4
são capazes de driblar a resposta imune produzida pela vacina? São. Ou seja, as pessoas vacinadas são passíveis sim de contrair essas duas subvariantes, né? Eu mesmo estava vacinado já com 3 doses e contraí Covid uma segunda vez, possivelmente pela BA.4 ou pela BA.5. Entretanto, quando você está vacinado, mesmo que você contraia Covid-19 uma segunda, uma terceira vez, a taxa de mortalidade vai ser extremamente reduzida. E eu posso me dar como exemplo. Quando eu peguei Covid-19 a primeira vez e não tinha sido vacinado, eu tive 20% dos meus pulmões comprometidos, fiquei debilitado cerca de uma semana e a doença foi relativamente forte em mim. Eu não precisei ser hospitalizado. Dessa segunda vez, eu tive basicamente sinais e sintomas como se fosse uma gripe, uma coriza, um catarro, uma dor de cabeça, nem sequer febre eu tive como tive na primeira vez. Comprometimento pulmonar, 0. Isso é a prova de que, mesmo essas duas subvariantes, e principalmente a BA.5, sendo capaz de driblar a resposta imunológica produzida pelas vacinas, elas não provocam nas pessoas vacinadas Covid grave e não provocam risco de internação hospitalar em UTI e morte. É muito importante, portanto, que as pessoas mantenham a sua vacinação atualizada, tomando a terceira dose e tomando as doses de reforço que estão preconizadas no calendário do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. Deixa de lado essa tolice, essa besteira de que as vacinas não funcionam. Deixa de lado essas pessoas que pregam fake news nas redes sociais. Afinal de contas, essas pessoas não têm informação na área para estar opinando sobre isso. E algumas pessoas, inclusive que têm informação na área, como alguns médicos, que inclusive têm titulação de doutorado, por exemplo, que andam pregando que as vacinas não funcionam, já estão inclusive ridicularizados pelos seus próprios orientadores do curso de doutorado. Então, quer dizer, não acreditem nisso. Eu vou passar para vocês um número. Atualmente no mundo existem cerca de 12 milhões de doutores em diversas áreas relacionadas à imunização. Microbiologia, imunologia, epidemiologia, infectologia. Era preciso que essa galera todinha tivesse comprada para estar vendida defendendo algo que teoricamente não funcionaria, que são as vacinas. Na verdade, 99,99% desses cientistas defendem a vacina porque elas estão cientificamente testadas, comprovadas com eficácia e segurança, que estão protegendo e preservando muito a vida das pessoas. Então, gente, por tudo que eu coloquei aqui, a BA.5 é a subvariante da variante Ômicron que tem que ser combatida no momento. Nós não temos vacina para ela, mas nós temos vacina que confere uma imunidade cruzada e que evita, caso você pegue essa subvariante, que você desenvolva Covid grave e morra de Covid. Outro ponto importante, os vacinados, quando contraem Covid, têm uma carga viral muito menor e transmitem muito menos aos outros do que os não vacinados. A quarta onda ainda vai acelerar muito mais nas próximas semanas, ao menos é que o comportamento da curva epidemiológica aponta, e nós poderemos ter momentos difíceis nas próximas semanas, considerando-se inclusive que nós estamos agora num período de férias, onde as pessoas continuam a se aglomerar e estamos entrando num período eleitoral que as pessoas também irão se aglomerar. Se eu fosse você, atualizava o cartão de vacina, atualizava o cartão de vacina da minha família, evitaria aglomerações e quando precisasse ir à rua ou a um espaço fechado, utilizaria uma máscara do tipo N95 para se proteger da quarta onda de Covid-19. Se você gostou desse vídeo, deixa o teu like, porque assim o YouTube entende que o vídeo está tendo engajamento, compartilha para que esse conhecimento científico chegue à maior quantidade possível de pessoas e possa ajudá-las a se proteger da quarta onda de Covid-19. Muito obrigado, boa noite, até a próxima.